Boa noite, meus irmãos, queridos amigos, você que está aí conectado com a gente no Conexão Casa. Pois é, hoje nós, a PBJ, estamos fazendo uma transmissão de culto um tanto diferente, né? Não estamos lá no nosso endereço, ali na Pinto Catão, estamos aqui para cultuar a Deus de casa, eu e minha esposa, e transformamos a nossa sala aqui num lugar para estarmos juntos, né? Para que possamos, nesta noite, adorarmos a Deus de todo o coração. E olha, antes de tudo, antes de qualquer coisa, pega esse link aí, você que está assistindo a gente, manda para alguém, manda para um amigo seu, fala, olha, vamos estar juntos lá, nós vamos orar pela tua vida, alguém que está precisando, fala com ele, manda o link e vamos juntos espalhar a palavra de Deus e sua graça, seu amor e a sua virtude. E eu quero orar com você, quero orar por você e que você realmente esteja junto conosco neste tempo. Talvez você, como nós aqui, passamos um dia corrido, mas sempre pensando neste momento, né? Pensando no agora, no que Deus fará, no que Deus já está movendo para que tudo coopere sempre para o bem daqueles que amam a Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos juntos aqui no Conexão Casa. Pai, eu te louvo porque o Senhor não habita em lugares feitos por mãos humanas, mas o Senhor, o céu é o teu trono e a terra é o estrado dos teus pés. Nada pode te conter, nada pode te conter. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Obrigado por estar aqui conosco, aqui em nossa casa. Obrigado porque o Senhor habita em nós e aonde estivermos, o Senhor ali estará. Muito obrigado, Senhor, que o teu amor e a tua graça alcance os nossos corações mais uma vez, renovando as nossas forças, dando força ao cansado, dando ânimo ao abatido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar a Deus. Esperam no Senhor, ó Deus.
seja o conforto, a companhia, a presença, Senhor, neste momento de cada vida, de cada filho e filha do Senhor. Tu és aquele que não dorme, Tu és aquele que não descansa, Tu és o guarda de Israel, Tu és o guarda de todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Anima os corações, encha-nos de esperança, Senhor. Ó Deus, ó Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor enche o teu coração de fé e esperança. Que a presença do Espírito de Deus vá do teu coração, do meu coração, nos trazendo paz, gerando fé em nossos corações. Não pelo que vejo, e nem pelo que sinto, mas por tua palavra quero viver. Pode a terra tremer, sim, e o vento soprar, mas firmado na rocha quero estar. Viverei pela fé na tua palavra, descansarei. Sim, Deus. Viverei pela fé na tua palavra, descansarei. Não pelo que vejo, nem pelo que sinto,
Sim, Senhor. Sim, Senhor, Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele que está se movendo. O Senhor não para. O Senhor não para. Nada pegou o Senhor de surpresa. Aleluia. A Tua vida está nas mãos do Senhor. A Tua vida, a minha vida, as nossas vidas estão nas mãos daquele que é o autor da própria vida. Aleluia. Aquele que criou os céus e a terra. Nós cremos no Senhor. Aleluia, aleluia. Fica comigo. Eu quero crer, aumenta minha fé em Ti, Senhor. Talvez esses dias as circunstâncias não tenham permitido você crer em Deus. Não olhe para as circunstâncias. Diga nessa noite: Senhor, eu quero crer. Aumenta a minha fé. Sim, Senhor. Eu quero crer. Aumenta a minha fé em Ti, Senhor. Eu quero crer. Aumenta a minha fé em Ti, Senhor. Aleluia. 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 Tantas notícias, né, irmãos? Tantas coisas. Às vezes nos deixa inquietos, preocupados. É Deus que sustenta a nossa vida. Que o Senhor traga paz e refrigério à nossa nação. Que o Senhor traga cura sobre a nossa cidade. Que o Senhor traga a presença dEle na tua casa, na tua vida. Sim. Quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Alcançar o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla Senhor e te levanta.
Jesus, Ele vem para te salvar. Diga alcançado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para Te salvar. Ele vem Para te salvar. contempla ao Senhor. E te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para Te salvar. Ele vem para te salvar. Diga alcançado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para ti. Salvar. Ele vem Para te salvar. contempla ao Senhor e te levantará. Ele vem Para te salvar. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele é Jesus, a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória do Pai. Ele é Jesus, aquele que pode todas as coisas, aquele que venceu a morte. Clame por Ele, clame para Ele, e Ele vem para te salvar. Ele vem para nos salvar. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado. Bom, como estou em casa, você que perdeu o início, hoje nós estamos praticamente iniciando esse projeto, essa maneira de poder chegar até você. Temos restrições, muitas restrições. Não podemos circular depois das 8, né? Nós não... e procuramos seguir as normas, tudo que nos é permitido. Mas a igreja, muitas pessoas entendem que a igreja ela foi fechada. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a igreja ela não pode ser fechada, a igreja não pode ser parada, porque a igreja ela é feita de pessoas. Eu, você, aonde nós estivermos, nós somos igreja. Se você está aí conectado com 2 ou 3 pessoas que estão testemunhando do nome de Jesus, ali Jesus disse, eu vou estar no meio deles. E Jesus que disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por isso, nessa noite, antes de compartilhar, rapidamente, quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você. Eu quero te dizer que você possa ter esperança. Hoje nós não podemos estar lá onde nós normalmente reunimos para cultuar a Jesus, ali na Pinto Catão, na PIBJ,
mas a PIBJ está ativa, outros irmãos, tantos irmãos em Jaguariúna estão se movendo, conectados com Deus e uns com os outros, ainda que pela internet. Isso não substitui estarmos presentes, isso não substitui o valor e a realidade de estarmos juntos adorando a Jesus. Mas aprove a Deus que por esse tempo, esperamos em Deus que por um breve tempo, isso passe logo, e assim poderemos estar juntos mais uma vez. Dá um pouco de água para mim. Irmãos, aproveitar que está em casa, né? Em casa aqui não tem problema. A Rê está preocupada que ela vai passar em frente da câmera, deu a volta para não passar em frente da câmera. Mas tem sido uma experiência muito legal, e o Conexão Casa, né, estava dizendo essa nova maneira, né, de estarmos conectados. A última vez que eu fiz isso, eu gravei aqui de casa, né, não foi ao vivo. Estamos aqui ao vivo. E tem sido muito bom. Bom, nós, da PIBJ, nós temos compartilhado uma série que se chama Carta a uma Igreja Real. Por que carta? Porque a carta, ela conota uma mensagem. Hoje, dificilmente você usa escrever carta para alguém, tenho certeza. Ou você manda um e-mail, a rede social já veio para substituir, né? A comunicação é muito diferente. Eu lembro quando eu passei um tempo longe, era casado com a Renata, pouco tempo de casado, eu fui passar um tempo, fui estudar fora, e nós nos falávamos por carta. Era a maneira mais barata, porque e ainda que eu telefonava, mas ficava muito caro, e aquilo demorava, tal. Mas a carta, ainda assim, ela carrega esse símbolo, né? Essa mensagem, né? Ela traz consigo uma mensagem. Quando você fala carta, você fala, puxa, virá uma mensagem, e essa mensagem é Deus falando aos nossos corações. E por que uma igreja real? Porque nós entendemos que a igreja, ela não é apenas uma organização, não. Ela é um organismo vivo. Ela é feita de pessoas que passam os perrengues da vida. Por isso, a série que nós iniciamos no mês passado se chama Carta a uma Igreja Real. E que nessa noite, Deus possa falar ao teu coração também. Nós vamos continuar nessa série, e eu quero trazer uma aplicação para os nossos dias, para o tempo que estamos vivendo. Então, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 12. É a primeira carta de Paulo à igreja que ficava na cidade de Corinto. É uma carta de muita exortação, né? Uma igreja que estava passando por muitos problemas. Irmãos estavam cometendo erros, e erros gravíssimos. E Paulo, ele vem instruindo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, ele traz uma palavra aos irmãos de orientação, e que essa palavra seja orientação para nós em meio a um tempo que nos falta muita orientação, não é verdade, irmãos? Mas que o Espírito Santo fale conosco. O tema da mensagem de hoje é o propósito de Deus para os dons espirituais. Você pode estar pensando, pastor, o que tem a ver dons espirituais, por exemplo, com a situação que nós estamos vivendo de pandemia, Covid, lockdown e tudo mais? Você vai entender, em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo do capítulo 12, é o versículo 1. Versículo 1. Diz assim, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Quando você pensa nessa palavra ignorante, ela também traz muitos sentidos, né? Mas aqui Paulo está dizendo assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam desprovidos do conhecimento, e também irmãos, eu não quero que o conhecimento que vocês têm sejam tão raso, seja um conhecimento tão superficial em que o que vocês estão fazendo
seja de uma forma errada, isso é uma ignorância. A ignorância não é apenas a ausência do conhecimento, mas também a ignorância é a aplicação do conhecimento de forma errada, por ser um conhecimento muito superficial. E olha, irmãos, nessa noite eu não quero aqui trazer um estudo teológico sobre os dons. Isso fica para uma outra oportunidade, nós estudarmos os 9 dons, pelo menos os primeiros 9, né, que Paulo cita aqui nessa carta, mas quero falar algumas coisas muito importantes para mim e para você. Precisamos entender que os dons do Espírito Santo são reais. A palavra dom, ela vem do original de carisma, de graça, é algo que lhe é dado, não é algo que você toma, não é algo que você mereça, mas o carisma, essa palavra, ela é diferente da palavra usada para talento. Carisma, dom aqui é algo que você recebe, como uma graça que você recebe, ok? E é muito importante nós entendermos que os dons que se manifestaram há muitos anos atrás na igreja primitiva e através dos anos na igreja de Jesus, eles são presentes. Eu gosto muito do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele classifica 4 posições de pessoas, ou 4 grupos de pessoas que têm um entendimento sobre os dons. Rapidamente, o primeiro grupo são os cessacionistas. O que são os cessacionistas? São aqueles irmãos que entendem que os dons, eles foram reais há quase 2000 anos atrás, no tempo dos apóstolos, por um fim específico, e eles acabaram, eles não continuam, ou seja, esses dons, eles não são mais reais nos nossos dias, e nem estão mais disponíveis para a igreja. Esses são os cessacionistas. Um segundo grupo são os ignorantes. Não tome essa palavra como uma palavra tão pejorativa ou ofensiva. Mas o apóstolo Paulo, ele fala para os irmãos, não sejam ignorantes. Esses irmãos são aqueles que não conhecem e não querem conhecer sobre os dons. Talvez você conheça alguém assim. Sabe, já li na Bíblia lá, mas não quero me envolver com isso, não. Paulo orienta, irmãos, não sejam ignorantes a respeito dos dons. Há um outro grupo, o terceiro grupo, são os medrosos. Medrosos. Por que medrosos? São os que têm medo do desconhecido. Normalmente essas pessoas são precedidas por aquele grupo dos ignorantes. Tem medo de cair nos extremos. Esse medo leva essas pessoas a enterrarem, talvez, o dom que Deus já deu à vida delas, por causa do medo. E o último grupo, o quarto grupo, é o grupo dos que creem. Os que creem na contemporaneidade. O que é isso? Creem que os dons são reais ainda hoje. São aqueles que creem que os mesmos dons que foram concedidos no passado, eles são reais e necessários e disponíveis para a igreja no dia de hoje. Esse capítulo 12 de 1 Coríntios nos mostra que os dons, ou seja, o carisma, esse dom que o apóstolo Paulo fala, eles são os dons são frutos da graça, ou seja, são dádivas e não merecimento. Isso está no verso 6 do capítulo 12. Outra coisa, os dons são para edificação da igreja. Ei, presta atenção, deixa Deus falar no teu coração. Os dons são para a edificação da igreja, ou seja, visando o bem comum. Versículo 7 do capítulo 12. Os dons relatados pelo Paulo, nesse capítulo 12, são palavra de sabedoria, está aí no verso 8. O que é dom de palavra de sabedoria? Irmão, de verdade, não vou me aprofundar aqui. Mas a palavra de sabedoria, por exemplo, em Atos 27, eu gosto muito, o pastor Luciano Subirá, ele usa muito esse exemplo e eu achei muito significativo. Atos 27, o Paulo, ele vai fazer uma viagem e ele fala que a viagem seria muito difícil, ou seja, ele tem uma palavra de sabedoria.
Palavra de sabedoria seria uma palavra de revelação seguida de um conselho. Por exemplo, o José, você se lembra do José do Egito? Ele teve um sonho, ele teve uma palavra de sabedoria, ele falou, olha, vai haver fome, vai haver fartura e vai haver fome também. Mas junto com essa palavra, o que veio? Olha, então já que vai acontecer isso, vamos fazer um silo, vamos guardar o mantimento na época da fartura, para que nós não passemos fome nos anos de seca e de fome. Isso é uma palavra de sabedoria. Uma palavra de sabedoria, ela está normalmente muito atrelada ao futuro. Palavra de conhecimento, ainda no verso 8, é outro dom, o segundo dom que o Paulo fala. Palavra de conhecimento, isso é a revelação, que está atrelada mais a um passado e talvez ao presente. Outro dom que o Paulo fala é o dom de fé, versículo 9. Esse dom de fé não é a fé comum, se assim posso chamar fé comum. Cantamos muito sobre fé hoje. Mas não é aquela fé que Deus te dá para apenas o crer, mas é uma fé, deixa eu usar um exemplo também que o pastor Luciano Subirá, esse não foi um exemplo meu, mas que me ajudou a entender muito quando estudei sobre isso. Ele fala a fé, por exemplo, que Daniel teve na cova dos leões. A fé que aqueles 3 jovens tiveram para serem jogados na fornalha ardente, porque, irmão, você precisa de uma fé extraordinária para dizer assim, se Deus quiser, Ele vai nos salvar. Se não, vamos morrer por Ele. Isso é uma fé muito especial. Essa fé, ela manifesta e aponta sempre o reino de Deus. Ela não é algo que é para você, mas é algo que acontece e glorifica a Deus. Esse é o dom da fé. Dons de cura, isso está no versículo 9 também, o nome já diz, é a manifestação de você orar por alguém que está enfermo e ele ser curado. Dons de operar milagres, verso 10. Pastor, não está atrelado sempre ao dom de cura? Dom de cura não é a mesma coisa do que operar milagres? Não. Por exemplo, Jesus quando multiplicou os pães, alguém foi curado? Não, mas foi um milagre. Jesus, quando transformou a água em vinho, houve cura? Não, mas foi um milagre. Outro dom que o Paulo fala, versículo 10, dom de profecia. Irmãos, preste bem atenção aqui. Não paute a sua vida por profecia, porque o dom de profecia, ele traz uma palavra, ele está muito atrelado, é no mesmo... é um dom da fala, né? Os estudiosos eles dizem é o dom da fala. Ele traz uma palavra que vai confirmar aquilo que está no seu coração. Por exemplo, você está pensando em aceitar uma oferta de trabalho que já te fizeram. Ou você já está buscando um trabalho e vem alguém, você encontra um amigo teu que é cheio de Deus, ele fala, olha, Deus colocou no meu coração que você está procurando um emprego e você não deve aceitar essa proposta. É algo que já está acontecendo. Isso vem de encontro ao teu coração. Ok? Mas pensa assim, você está feliz no seu emprego. Você não está nem pensando em procurar emprego. Vem alguém e fala, olha, Deus está me falando que você vai mudar de emprego. Você fala, não vou não, filho. Não vou. Não estou nem pensando nisso. Isso não é algo que Deus trouxe ao seu coração. Então tome muito cuidado. Isso é tão sério que tem pessoas que casam baseadas numa palavra dessa. Tem pessoas que não casam por causa de uma palavra dessa. A palavra de profecia, ela também pode acontecer num momento como este, da exposição da palavra de Deus. Deus trazendo uma confirmação ao teu coração. Aleluia, eu espero em Deus que isso esteja acontecendo sobre a tua vida em nome de Cristo Jesus. Outro dom, no versículo 10 também, discernimentos de espírito, funciona parecido com o dom de sabedoria e conhecimento, porque você discerne as coisas do reino espiritual, o mundo espiritual. E irmãos, e não é só para você ver demônios, não é isso. Você também vê anjos, os seres celestiais que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Há uma experiência que eu estava presente, não foi comigo, mas com o pastor Nelson. Um grande abraço, pastor Nelson, Celina, família querida.
Pedro e João também, né? Pedro e João também. Nós vamos orar pela vida de vocês e dos outros irmãos ao final do culto. Então, irmãos, ele teve uma experiência de ver um anjo num momento, numa noite, numa vigília, que estávamos juntos orando. Eu não tive, mas ele teve. Então, discernimento de espírito. E outra coisa, esse dom, talvez ele nem sempre se manifesta toda hora, é algo pontual, uma graça que Deus te dá, e ele se manifesta na tua vida para a edificação da igreja. Aleluia. Um outro dom que o Paulo fala, variedade de línguas, no versículo 10. Um outro, interpretação de línguas. Irmãos, esse dom não é o mesmo falado, que Paulo citou, Lucas escreveu em Atos capítulo 2. Mas, num outro dia, nós vamos falar especificamente sobre o dom de variedade de línguas e o dom de orar em línguas. Irmãos, os dons são atribuídos pelo Espírito Santo. Quem dá não é o homem, não sou eu, não é ninguém na face da terra que pode te dar um dom espiritual. Isso vem do Espírito de Deus. Verso 11. O Paulo fala que o Espírito é o mesmo Espírito que ele distribui da forma que ele quer. E também eu aprendo que os dons são para edificar o corpo e não para separá-lo. Esse tema já dividiu muitas pessoas. Por causa daqueles grupos, você se lembra que eu disse no início? O grupo dos tem medo sobre esse assunto, outros que são ignorantes, outros cessacionistas, não creio nisso, e outros que creem de todo o coração. Espero que você esteja nesse grupo, eu estou nele. Mas o que costura tudo isso? A aplicação dos dons é o amor, que nós vamos ver no capítulo 13. No próximo capítulo que o Paulo escreve, é como o vínculo da aplicação dos dons no meio da igreja. Então, o que nós precisamos entender de Deus? Os dons são para a edificação da igreja, não para apenas a sua ou a minha. Não é para o seu status espiritual, até porque dom, preste atenção, deixa Deus falar o seu coração. Não significa que você é uma pessoa espiritual. Porque se fosse assim, o apóstolo Paulo não teria dito à igreja de Corinto: vocês não são espirituais, vocês são carnais. E é uma igreja que Paulo disse: nenhum dom vos falta. Porque dom é graça, irmãos, é dádiva de Deus. E o que isso tem a ver com esses momentos, esses dias que nós estamos vivendo? Quero rapidamente, se concentra aqui comigo. Olha só. Visto que nós somos daqueles que cremos na continuidade dos dons, eu creio, irmãos, essa igreja, a PIBJ, ela crê na continuidade dos dons. Qual tem sido o meu e o teu, o nosso envolvimento na dedicação, na busca e no anseio pelos dons? Ainda que é uma dádiva, mas a palavra de Deus diz: busque os dons. Não há tempo mais oportuno, irmãos, para que a igreja de Cristo Jesus se mova nos dons do Espírito. Há coisas, irmãos, que só com essas ferramentas que Deus deu e tem dado à igreja dele serão solucionadas. Nós precisamos da manifestação dos dons do Espírito Santo no nosso meio. Não tenha medo, porque é o Senhor que dá. Não seja mais ignorante, mergulhe nesse rio, mergulhe nessa direção, busque, peça a Deus. Esses dias eu estava falando com a minha filha mais velha, nós estávamos falando sobre o dom de línguas, tal, e ela me fez uma pergunta: pai, isso, como é que é, tal. Quando você fala, ela fez uma pergunta, ela estava ouvindo uma mensagem, e eu lembro que comentei com ela: e filhona, está na hora de buscar, hein? E ela está nesse processo. Mas o Espírito dará aquilo que será usado para edificar a igreja. Então, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, olha só, porque quando os dons são colocados em prática, quais são os efeitos? Quando uma igreja se move no uso adequado dos dons do Espírito,
Não como a igreja de Corinto estava usando. O culto tinha virado uma baderna. E não é por causa do dom, mas é por causa da sabedoria e por do afastamento da verdade de Deus na vida dos irmãos. Porque algumas pessoas falam, não quero ter o dom. O que adianta ter o dom e não ter caráter? Não, irmão, as duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes. Há 9 dons aqui. Você se lembra também dos frutos do Espírito? São 9. Não, eu só quero saber do fruto do Espírito, mas espera um pouquinho, a palavra de Deus está falando para você buscar os dons, aleluia, amém? Porque os efeitos, quais serão? Eu escrevi algumas coisas que Deus falou no meu coração. Uma igreja que se move no uso dos dons, do Espírito, haverá manifestação da graça de Deus, haverá comunicação do reino de Deus, haverá manifestação da própria igreja de Jesus. Haverá continuidade das obras de Jesus. Haverá socorro e misericórdia para o meu próximo. Irmãos, há coisas que nós não conseguiremos resolver. Tem situações que o anador não resolve. Não resolve. A dipirona, o Tilenol não vai resolver. O psicólogo não vai resolver. Porque se trata de coisas espirituais, nós precisamos dos dons do Espírito fluindo através de nós para que a igreja seja edificada. Eu concluo dizendo: flua nos dons do Espírito. Ore. Eu lembro, eu orei muito, buscando a Deus incessantemente, buscando o dom do Espírito Santo, buscando ser cheio do Espírito Santo. E eu me lembro que numa terça-feira, eu me deitei, e antes de deitar, eu li a palavra de Deus, e eu li um texto muito conhecido. No Evangelho de Mateus, Jesus dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Muito simples, né? Pastor, não pode usar o versículo fora do contexto. Eu sei muito bem disso, mas aquele versículo, aquela noite, saltou como vida ao meu coração, e eu tomei aquilo com tanta fé, uma fé que não vem de mim, mas eu falei: Senhor, quinta-feira, porque haveria uma reunião. Não foi num grande culto, irmãos. Foi numa casa muito pequena, a casa da minha irmã em São Paulo, numa sala de 3 metros por 2. Estava lotada, era um culto cheio, 6 pessoas. E ali o Senhor me visitou. Então eu quero te encorajar, eu quero me encorajar, porque eu não quero ficar apenas contando a história do passado, mas eu quero ter as novas histórias com o Senhor hoje. Hoje. Se o Senhor me deu 1, 2, Senhor, me dá mais. Mais, para que a igreja seja edificada, irmãos. Então, busque com zelo. Versículo 31, Paulo, ele encerra esse capítulo dizendo: busque com zelo. Eu fui olhar no original, essa palavra zelo, você sabe o que é? É desejar, é se ocupar, é ser um zelo acima de todo outro zelo. Paulo diz: irmãos, busque mesmo. Busque com afinco. Irmãos, hoje as pessoas estão precisando de socorro, nós estamos precisando de socorro. Irmãos, a comunidade da PIBJ estão precisando de auxílio divino, porque o humano não há mais o que fazer. Que a igreja se manifeste. Amém? Que a igreja se manifeste. De que forma, pastor? Através dos dons do Espírito. Porque quando isso acontece, toda a glória é dada ao nosso Deus e Pai. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Eu quero cantar mais uma canção com você. Bom estar aqui em casa, irmãos. Não preciso sair. Tudo tranquilo. Você está na sua casa. Eu espero que você esteja em casa. Ou você que está ouvindo neste momento, esse culto. Que o Senhor gere fé nos nossos corações,
com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. sim, Senhor, sim. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Nós queremos orar mais uma vez. Queremos orar pela vida do pastor Nelson, da Celina, do Pedro, do João. Foram cometidos pelo Covid, mas estão bem, graças ao Senhor, estão se recuperando. Orar por outros irmãos que estão numa situação tanto mais difícil. Mas o Senhor é o autor da vida. A palavra final sempre vem do Senhor. Sempre vem do Senhor. Queremos orar também pela tua família. Aleluia. Jesus, Ele é real. Ele é real. Jesus não é uma religião. Jesus é vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se achegue a Jesus. Se achegue a Deus. Aleluia. Vamos orar juntos? Vamos orar juntos? Vou pedir para Renato orar. Bendizemos o teu nome, Senhor, nessa noite. Queremos, Senhor, te agradecer porque as suas misericórdias, Senhor, são a causa de não sermos consumidos. E grande é o teu amor por nós. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, agora eu clamo ao Senhor por todos os irmãos da PBJ que estão passando por enfermidade, Senhor. Nós sabemos do Nelson, da Celina, do João, do Pedro, Senhor, da Juliana, Senhor, ali dos irmãos, a Marília e tantos outros que não estão chegando até nós, mas que o Senhor, através do teu Espírito Santo, continue cuidando da vida desses irmãos, carregando realmente no colo, Senhor, suprindo todas as necessidades, falando ao coração deles, Senhor, ministrando cura, Senhor, ministrando uma palavra nova, Senhor, trazendo alegria da tua salvação, ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor dá a vida, Senhor,
pelas suas ovelhas, Senhor. O Senhor conduz elas para fora do aprisco, Senhor. O Senhor salva a todas, Senhor, a todos aqueles que te buscam, Senhor. Em nome de Jesus, entra com poder e com autoridade na vida dos meus irmãos agora, na casa de todos, Senhor, de todos. Alcance o coração de todos, Senhor, no nome de Jesus. Guarde a igreja aqui em Jaguariúna, todos os irmãos, Senhor, dessa cidade. Tenha misericórdia, Senhor. Sabemos de tantas comunidades, de tantos irmãos que têm passado por essa situação do Covid. Senhor, tenha misericórdia, e tantas outras enfermidades, Senhor, porque nós sabemos que nós temos sido assolados, mas o Senhor é por nós. E quem será contra nós, Pai? Se o Senhor está conosco, nós sabemos que nada, Senhor, pode nos deter, Senhor, mesmo que às vezes com o coração apertado, às vezes com dificuldades, mas nós sabemos que em Ti, Senhor, a vitória, em Ti a vida. Então nós queremos Te agradecer por essa noite, porque a Tua bondade e Teu imenso amor tem cercado as nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Antes de encerrar, quero te avisar que domingo agora não teremos nenhuma atividade lá na igreja, né? Mas haverá culto. Procure estar conectado às 19 horas no YouTube, nos canais da PIBJ no YouTube, PIBJ no Instagram, PIBJ no Facebook. Haverá uma transmissão também no culto, será gravado dentro de toda naquilo que podemos fazer e nos mover. E como igreja nós queremos liberar uma palavra profética sobre a nossa cidade. Amém. Que Deus abençoe Jaguariúna. Que o Senhor derrame do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça, amém, sobre a nossa cidade, amém, abençoando as pessoas que estão na linha de frente, as pessoas que trabalham na saúde, estão ali cuidando de outras pessoas, abençoando as nossas famílias e levantando do leito aquele que está enfermo, como foi orado aqui. Nós queremos liberar como igreja essa palavra sobre a nossa cidade. No nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, que a graça do Senhor não falte sobre você e toda a tua casa. Creia, não pare de crer. Creia, porque Deus é bom em todo tempo. O Senhor é bom. Deus te abençoe. Até o domingo, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço.